Os melhores carros dos anos 80. Volkswagen Gol. VW Gol chegou ao mercado em 1980. Impossível começar uma lista com os melhores carros dos anos 1980 sem o Gol. O hatch nasceu em maio de 80 para ser o automóvel de maior sucesso e mais vendido da história da indústria brasileira, ao totalizar cerca de 6,5 milhões de licenciamentos e 8 milhões de unidades produzidas em mais de 4 décadas e 3 gerações. Curiosamente, o começo foi difícil para o carro que iria reinar por 26 anos consecutivos como o veículo mais vendido do país. Tudo por culpa do conjunto mecânico com motor 1.3 herdado do Fusca, que rendeu ao Gol o apelido de chaleira. Em 1981 as coisas começaram a deslanchar para o compacto, que ganhou o motor 1.6. Nos anos 1980, o hatch da Volkswagen se tornou um dos melhores carros e garantiu a missão de substituir o Fusca, ao superar o Besouro nos emplacamentos e figurar entre mais vendidos. E os melhores e mais apimentados carros da linha Gol também surgiram já nos anos 1980. Em 1982 foi lançada a primeira versão esportiva do compacto, a GT. Em 1987, no embalo da remodelação da gama, a inesquecível GTS. E em 1988, para fechar a década, teve o Gol GTI, primeiro automóvel de produção a usar injeção eletrônica. Ford Escort. O Ford Escort foi lançado em 1983. Nos anos 1980 a Ford tinha carros entre os melhores da época, mas poucos atraíam o público jovem. O Maverick tinha dado adeus antes do fim da década como um retumbante fracasso e a marca estadunidense precisava de um modelo para atrair um novo público e ser o sonho de consumo da classe média. Esse produto surgiu na forma do primeiro carro global da Ford produzido no Brasil, o Escort. Com linhas modernas, foi lançado em agosto de 1983 e a estratégia da marca com o automóvel estava escancarada na campanha publicitária que trazia o piloto Ayrton Senna, então só campeão da Fórmula Ford Europeia, como garoto propaganda. Os melhores carros derivados do Escort ainda surgiram nos anos 1980. Os jovens de classe média alta foram à loucura com a estreia, em 1984, da versão XR3. O apelo esportivo era evidenciado por spoiler, rodas de liga leve aro 14, teto solar e bancos exclusivos, além de mais uma vez com Senna como astro dos comerciais. Chevrolet Monza. O Monza estreou no mercado brasileiro em 1986. Imagine um carro que não figurava no segmento de entrada, mas que foi um dos melhores e mais vendidos carros dos anos 1980. Esse foi o Monza. Lançado inicialmente como hatch, o modelo da Chevrolet era baseado no Opel Ascona europeu, mas no ano seguinte passou a ser feito na carroceria sedã de 4 portas para se tornar sinônimo de veículo mais requintado. Era bem equipado e o acabamento interno era bastante superior ao que se tinha na época. Os motores motor 1.8 a gasolina de 86 cavalos e etanol de 96 cavalos referendou a proposta do Monza, que logo emplacou, por 3 anos consecutivos, o título de automóvel mais comercializado do país, apesar de bem mais caro que Chevette, Gol e Uno. Em 1986, a General Motors criou uma das versões mais famosas do Monza. A Classic era topo de linha e vinha recheada. Ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico eram de série, estamos falando de carros dos anos 1980, não esqueça. Teve ainda a esportiva SR, derivada do hatch que hoje é item raro nas ruas. Usava motor de carburação dupla e com potência 106 cavalos. A transmissão manual tinha relações mais curtas. Por fora, além de apliques, rodas de liga leve com aros de 14 e pneus de perfil baixo. Ford Pampa. A Ford Pampa foi lançada em 1982. As chamadas picapinhas começaram a chamar mais a atenção das montadoras após a chegada da Fiat 147 picape. A Ford não perdeu tempo e aproveitou a base do Corcel II para fazer um dos melhores carros do seu segmento nos anos 1980, a Pampa, lançada em 1982. O modelo se destacava pela versatilidade. Com motor 1.6 de 90 cavalos da família Sierra e câmbio manual de 5 marchas, oferecia caçamba generosa, com 840 litros de volume,
e capacidade de carga de mais de 500 kg. Dentro, a cabine era uma das mais espaçosas da categoria de compactas. A Ford até usou com a Pampa, que teve até uma configuração 4x4, lançado em 1984, até hoje, foi a única picape pequena nacional a ter tração nas 4 rodas. Na década de 1980, ainda teve direito a uma versão requintada Ghia, 1987, e motor 1,8 AP da Volks, 1989. Fiat Uno. O Fiat Uno estreou no mercado brasileiro em 1984. O 147 que marcou o início das operações da Fiat no Brasil em 1976 já foi um projeto com detalhes pioneiros para a nossa indústria na época. Mas a cereja no bolo da marca italiana veio nos anos 1980, com um compacto realmente revolucionário para o mercado, em especial para o segmento de compactos. O Uno foi lançado por aqui em 1984, um ano após a sua estreia na Europa. O carro foi um dos melhores dos anos 1980 graças a um projeto muito bem pensado. A botinha ortopédica tinha ótimo coeficiente aerodinâmico, espaço interno maior que o dos rivais e ergonomia bastante funcional. A mecânica simples e barata também ajudou o Uno a ser o principal rival do Gol. Além de figurar entre os mais vendidos da época, também foi um dos veículos mais exportados pelo Brasil na década. Em meio a diferentes versões e motores ao longo dos anos 1980, o Uno também nos presenteou com um dos melhores e mais divertidos carros daqueles saudosos tempos. Em 1987, a Fiat lançou o Uno 1.5R inicialmente com motor a álcool de 85 cavalos e acerto mais firme na mecânica. A opção a gasolina chegou 2 anos depois. Volkswagen Passat Pointer. Se o Passat já está entre os melhores carros dos anos 1970 e 1980, imagine sua variante esportiva. Pois é, em 1984 o mercado conheceu o GTS Pointer, o mais nervoso da linha do notebook médio, que era baseado no Audi 80 da década anterior. Detalhe que o GTS já existia desde 1982 na linha Passat, mas era baseado na versão LS com motor 1.6. O Pointer foi outra história. Antes de mais nada era equipado com motor 1.8 da família P e 99 cavalos, potência divulgada menor em razão de tributos da época, e quase 15 kgfm de torque máximo. O Passat Pointer tinha outros ajustes para ser uma versão esportiva de fato. Relações diferentes no câmbio manual de 5 marchas, suspensão com aerto mais firme e pneus 185/60R14. Desta forma, cumpria o 0 a 100 km por hora em 11 segundos. Ainda tem aquele trato no visual. O GTS Pointer abusava dos frisos e borrachões. Dentro, bancos recaro e instrumentos com direito a manômetro e voltímetro. Chevrolet Cadete. O Chevrolet Cadete foi lançado no Brasil em 1989. Nos anos 1980, um dos melhores carros do pedaço convivia com 2 gerações anteriores. É que a quinta fase do Cadete foi lançada no Brasil em 1989, quando o Chevette, que era baseado na terceira geração do modelo da Opel, da década de 1970, ainda estava firme e forte no mercado. Só que o Cadete foi, sem dúvida, um dos mais marcantes. A começar pelo estilo da carroceria hatch e a linha de cintura acentuada. Além de motores bem dispostos, 1.8 e 2.0, oferecia espaço interno generoso. Um fato inusitado é que oferecia câmbio automático como opcional, mas só para a opção 1.8 a álcool, enquanto a GS 2.0 teoricamente era topo de linha. Ford Del Rey. Na época o Ford Del Rey já era considerado um carro de tiozão. Porém, foi, sem dúvida, o carro dos anos 1980 com um dos melhores acabamentos que se tem lembrança. Quem não se lembra do painel perfeitamente encaixado, da forração dos bancos e do teto e do indefectível relógio digital suspenso? Lançado em 1981, o Del Rey começou sua vida com motor 1.6 CHT e oferecia bancos de veludos e vidros e travas elétricos de série em sua opção mais cara ouro. Em 1985, passou por uma reestilização e ganhou grade aerodinâmica. Obrigado por assistir, se inscreva e deixe o like.